Olha só, todo esse período eleitoral tem servido para constatar que existem dois tipos de brasileiros: os mais providos de senso crítico, que se interessam pela verdade, e os menos providos, aqueles que têm acesso à informação correta, mas se recusam a acreditar sem se importar com o que pode vir depois. É uma espécie de dane-se. Isso tem acontecido com frequência na corrida ao Palácio do Planalto. Mas até aqueles que criticam com frequência o modus operandi do atual Poder Executivo sabem muito bem que o chefe do governo não é o responsável pelos problemas que tentam imputar ao atual presidente. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi, Michel Temer? Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. Você sabe para que servem os fundos de pensão? Eles são criados para garantir uma aposentadoria melhor para os funcionários de uma determinada empresa. Todo santo mês, um empregado vai lá e deposita uma quantia no fundo para mais tarde, quando chegar a hora, não depender apenas do INSS. Assim, ele garante uma aposentadoria relativamente confortável para viver a terceira idade mais tranquilamente. E roubar esse direito do aposentado é um crime muito grave. É falta até de humanidade. Pois foi o que aconteceu com vários fundos de algumas estatais. O Petros, por exemplo, dos trabalhadores da Petrobras, foi impiedosamente usurpado pela esquerda quando o ex-presidente Lula estava no poder. Segundo o ministro da Fazenda do governo dele, Antônio Palocci, foi impressionante a imposição do ex-presidente para que o desvio fosse feito em troca de propinas. No caso das sondas, o presidente, além dos fundos, antes mesmo dos fundos de pensão, o presidente fez uma reunião na qual ele convocou a mim, que era deputado, ex-ministro dele, da Fazenda, ao José Sérgio Gabrielli, que era então presidente da Petrobras, e a Dilma Rousseff, que estava saindo do Ministério da Casa Civil para se tornar candidata a presidente, já consolidada essa candidatura, e ele chamou essas três pessoas e comunicou o seguinte: ele falou: eu quero que o FIP-Sondas e as sondas, né, do que vão ser construídas para o pré-sal, garantam, façam mesmo que o pré-sal fará para o Brasil, que é garantir o futuro do Brasil, que essas sondas garantam o nosso futuro, o futuro do PT. Então, eu chamei vocês aqui porque eu quero que o Gabriel faça essas sondas no Brasil, que faça com empresas nossas companheiras, e chamei o Palocci aqui para que ele zele para que essas empresas financiem a campanha da Dilma Rousseff. Viu só? Essa reunião que o ex-ministro se referiu aconteceu na biblioteca do Palácio da Alvorada, no fim de um dia de janeiro de 2010. A exploração do pré-sal deveria ser feita por empresas brasileiras para que pudessem gerar propinas e custear as ações criminosas do partido e de seus integrantes da mais alta cúpula. Esse dinheiro, que foi roubado do Fundo Petros, até hoje não foi devolvido e está na casa de mais de 30 bilhões de reais, forçando os associados a pagarem dobrado hoje, de novo, para cobrir o rombo que foi deixado pela corrupção. O ex-presidente chegou a atuar diretamente no pedido de propina, sem se preocupar com os rastros que estava deixando. Eu lembro que quando terminava essas reuniões, eu alertava o presidente, falava: presidente, você está fazendo uma coisa que talvez não seja adequado o presidente da República fazer, porque não é muito legal se chamar os fundos que são privados e na mesa presidencial só determinar que eles façam investimentos. Acho que a coisa precisaria ser mais mediada. Ele reagia muito mal a esse tipo de comentário meu. Ele falava: quem foi eleito fui eu,
ou eles cumprem o que eu quero que façam, ou eu troco os presidentes. Então ele era muito intransigente em relação a isso. Palocci falou que a ex-presidente Dilma também investia pesado contra os diretores dos fundos, de maneira incisiva, pressionando por desvios. Em relação aos fundos, ela foi igual ao presidente Lula. Ela insistia, inclusive usava muito que aquilo era uma ordem do presidente Lula, e ela fazia reuniões com os fundos na Casa Civil e forçava a barra para os fundos investirem. Na época, a corrupção andava solta e sem preocupações. Nesta fatídica reunião mencionada pelo ex-ministro da Fazenda do governo PT, só para deixar claro, estavam o ex-presidente Lula, Antônio Palocci, Sérgio Gabrielli, que era o presidente da Petrobras, e a então ministra da Casa Civil e futura presidente Dilma Rousseff. O projeto era consolidar um plano de longo prazo, que foi interrompido pela ganância da ex-presidente e do partido, que terminou com o impeachment dela. É essa turma que o brasileiro quer de volta, de acordo com os institutos de pesquisa? É viver nesse Brasil de novo, que só nos deu retrocesso, corrupção, sucateamento e destruição? É sério isso? O PT foi eleito em 2002, reeleito em 2006, 2010 e 2014. E o candidato do partido fala agora em recuperar o Brasil? O presidente Temer só teve pouco mais de 1 ano de mandato e nem que quisesse teria conseguido deixar o país como todos vimos. E nem o presidente Bolsonaro, mesmo que quisesse também, não teria conseguido desempregar 14 milhões de brasileiros. Essa proeza foi do PT. Bolsonaro nunca caçou ninguém, nunca desmonetizou ninguém, não censurou nada e nunca disse que regularia os meios de comunicação. Quem é o democrático no final, então? Tem gente falando por aí que vai votar no PT só para não deixar o Bolsonaro ganhar, achando que foi ele quem fez tudo de errado que está aí. Isso me parece mais uma síndrome de Estocolmo, onde o torturado, o sofrido, se simpatiza, se apaixona e sai em defesa do criminoso que o faz sofrer. Viu o tamanho da lavagem cerebral? Síndrome de Estocolmo. Então agora fica fácil entender quem é mais provido de inteligência e quem quer continuar dando murro em ponta de faca. Acorda, Brasil! Como sempre, se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e compartilhe, por favor. Vamos tentar esclarecer o maior número de pessoas possível para a verdade, mesmo que ela doa a quem doer. Muito obrigado.